E a retração dos abates totais de gado foi da ordem de 10,6% no primeiro trimestre de 2021. Por outro lado, no setor de avicultura, a expansão dos abates foi de 3,3%. E na suinocultura, a ala foi de 5,7%, toda essa alta, né? E aí a gente tem esse cenário de abates e produção de proteínas animais no primeiro trimestre deste ano. Para fazer uma análise, então, eu falo agora com o especialista da consultoria Agro do Itaú BBA, César de Castro. Oi, César, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Prazer falar com você e nossos telespectadores. Bom dia. Bom, nossa audiência aqui bastante atenta, né? Claro, sempre ao mercado, ao avanço, né? Projeções importantes e simplesmente, né? Porque a gente tem aí também um grande apoio aí por parte de vocês da consultoria Agro do Itaú BBA. Falando então um pouquinho sobre essa projeção no mercado de proteína animal, antes de projeção, análise do primeiro tri, né? Então a gente tem por um lado aquela questão dos abates que a gente já vem comentando em relação aos bovinos e do outro lado suíno e aves em elevação. No cenário dos bovinos, né, o que tem fundamentado, digamos, essa grande queda, né? A gente tem observado isso e principalmente com as fêmeas em especial. Olha, Renata, sem dúvida é o ciclo pecuário, né? O preço do bezerro bastante elevado estimula os criadores a segurarem as vacas, os abates ficam muito concentrados em machos. É mais da mesma história que a gente vê desde o ano passado, né? O ciclo da pecuária ele se movimenta lentamente, então esse ano está bastante escasso de animais terminados, o momento continua muito bom para a cria e provavelmente isso não muda em curto prazo, tá? A gente tem aí esses dados do primeiro trimestre, você muito bem colocou, mostram uma queda de 10% nos abates. De lá para cá, para o segundo trimestre, provavelmente esse número ficou um pouco... A queda foi menor, mas em função aí das pastagens, né, os efeitos da geada nos últimos dias, mas de qualquer forma é bem menor, tá, do que o volume de gado do ano passado. Agora, César, falando em uma projeção, né? A gente tem, claro, esse fechamento, né, do semestre rumo agora ao segundo. Isso tende a ganhar mais ritmo ou ainda você não vê um cenário aí fundamentado para isso ainda neste ano, né? Devido a todo esse ciclo pecuário e ao que aconteceu desde o ano passado? Olha, Renata, não dá tempo ainda da oferta de gado reagir, né, no segundo semestre e com um agravante que os custos de confinamento estão bastante elevados, né, na esteira da quebra da safra de milho, dos altos preços das rações de um modo geral. Então, a gente pode até de gado confinado ainda um pouco mais contido, né, não muito diferente do ano passado e não crescente, e de um modo geral, estruturalmente menor do que o ano passado. Então, certamente vamos ver mais do mesmo aí, oferta de gado bastante apertada, né? Isso é positivo para preços, né? Isso sugere um ambiente melhor de preços, desde que as exportações continuem bem, né? Acho que é bem importante pontuar isso, porque toda a dinâmica do mercado pecuário do lado da demanda, ela está apoiada nas exportações. O consumo interno está bastante retraído, né? Inclusive, uma das explicações do bom momento aí do setor de aves, né? Que por sua vez está produzindo bastante, é a procura maior pela proteína avícola, que é mais barata, dado que a carne bovina está muito cara. Então, o mercado interno ele é complicado para a carne bovina, mas as exportações, especialmente para a China, seguem muito bem, né? Os volumes estão muito próximos do ano passado, o que é historicamente bastante expressivo, né? Então, a gente tem uma situação um pouco diferente, né, dos frigoríficos voltados ao mercado interno, que estão mais pressionados com a carne com dificuldade de subir e o boi bastante caro, e as exportações remunerando melhor a indústria e, por sua vez, os produtores e dando lastro a essas altas de preço do boi. O mercado está bem estabilizado, né, de bois, mas a tendência para o segundo semestre certamente seria um pouco mais de elevação, dado que é o período de entre safra, né, seca, e com esse agravante aí do possível volume contido dos confinamentos por conta da ração cara. Exatamente, né? A gente tem comentado aí a nível, né, de insumos da questão de produção de proteína animal
e tem até estudos da Embrapa hoje bastante significativos mostrando, fazendo um equilíbrio, né, do uso, por exemplo, do trigo, né, e de outros elementos aí para compor essa ração em substituição pelo milho ou como complemento, né, para ajudar aí a sanar um pouco essa cadeia, né, a dar mais sustentação aí e equilíbrio também para quem, na verdade, produz e faz a proteína animal. E aí, no caso, então, a tendência é de mais elevação, então, pelo aperto aí do segundo semestre, com, digamos, entre safra, o ritmo continua intenso, aí, principalmente puxado pela demanda chinesa. Então, são elementos fortes, aí, significativos, que tendem a permanecer, pressionar o preço e até elevar mais um pouco nesse segundo semestre. Então, César. Eu acredito que sim, Renato. O risco que a gente tem toda essa história é o dólar, tá? A gente tem podemos ter uma apreciação cambial um pouco maior, né? A moeda está bastante instável, né? Por um lado, a gente tem as nossas questões políticas e fiscais domésticas que impedem uma apreciação maior, mas há um movimento aí forte de exportações de commodities, outros elementos que justificam uma apreciação. O Banco Itaú até tem uma projeção de 4,75 para o final do ano. Isso certamente, né, caso ocorra, convirja para números menores, isso faz com que o nosso boi, a nossa arroba, fique mais cara em dólares. Então, significa que a gente tem que conseguir repassar preços para que o pecuarista consiga ser remunerado. Então, o cenário é bom, as exportações devem seguir firmes, a oferta vai seguir baixa, mas o dólar é um ponto de atenção, que pode, eventualmente, conter uma alta mais forte da arroba no segundo semestre. Exatamente, né? Agora falando um pouquinho sobre a carne suína, né? Esse dado, esse número bastante expressivo, né? Tanto nesse crescimento aí de abates e também para as aves, mais voltados agora mais para a suinocultura, a gente tem uma demanda também bastante forte, né? Tivemos algumas questões pontuais aí, segundo a BPA, mas no geral o ritmo segue bastante intenso aí, focado também nessas exportações que tendem a sustentar os preços, ou seja, mesmo com esse crescimento, esse volume maior disponível, a gente tem aí ancorado as exportações que têm ajudado a ajudar esse ritmo, né, nos preços, esse incremento. Sim, Renata, a suinocultura está exportando bastante, né, o momento segue muito bom, as vendas. Eu acho que há uma diferença maior do que nas exportações de carne bovina, justamente porque os preços do suíno e da carne lá caíram muito, né? Inclusive, as processadoras de carne suína chinesas estão tendo grandes prejuízos, né? Porque o milho está bastante caro e o porco caiu muito lá. Então, a gente tem um cenário mais desafiador e alguns analistas têm acreditado que os volumes de exportação no segundo semestre de carne suína vão enfraquecer. Então, é uma situação mais delicada. O ritmo de produção está bastante intenso, né, de carne suína. O setor veio se preparando para isso e a China pode, eventualmente, necessitar de menos carnes, né? É um cenário um pouco difícil de ser interpretado, dado que os números chineses são difíceis, né? Mas tudo indica que a recuperação do rebanho lá está em curso e a oferta aumentou, né? Os preços muito baixos da carne suína já de volta aos níveis pré-suína, o mercado não está escasso. Então, se isso for verdade, a tendência é que o ritmo de importação possa desacelerar um pouco e preocupa para nós aqui, porque a gente mesmo com as exportações estando muito boas até o momento, o mercado de suínos está muito instável desde o começo do ano, né? Com altos e baixos seguidos, basicamente com um ambiente de muita oferta e o mercado interno com uma certa dificuldade de absorver tudo. Então, é um quadro mais desafiador para suínos, tá? No meu ponto de vista. Mesmo que a gente tenha também esses dados, né, de recomposição do plantel, mas até recentemente chegou aí mais alguns focos, né, que foram anunciados de novamente PSA lá na China, né, e claro que, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter uma base assim muito concreta, né, para fazer esses comparativos, mas a gente tem assim essa informação de recomposição de plantel, mas também aí recentemente mais focos de PSA lá no país, ou seja, a gente tem que ficar lidando aí muitas vezes com essas questões aí para entender de fato o mercado, né? Agora, em relação ao setor avícola, né? Como é que você vê essas projeções também de preços, né? Devem se manter firmes, então, César? Acredito que sim,
justamente pela substituição, né, de proteínas aqui no mercado interno. As pessoas o consumo está muito forte de carne de frango, as exportações estão muito bem também, né, a despeito das dificuldades, né, na Arábia Saudita, que embargou várias plantas há pouco tempo. Nossa, o setor tem conseguido atravessar muito bem o período e manter os bons volumes de exportação. Então, exportação muito boa e o mercado doméstico com preços reagindo, né, e uma procura intensa, permite com que as coisas caminhem para melhor, né? E o segundo semestre, ele naturalmente tem a entre-safra do boi, né, como um pano de fundo de toda essa história das proteínas e a gente tende a ver bons preços, especialmente no último trimestre do ano, que aí já tem uma procura mais associada ao final do ano. Então, eu acredito que os preços da ave, que estão muito bons, tá? Vale dizer isso aqui, devam se sustentar em função dessas questões, né? A gente deve ter uma continuidade das boas exportações. Nesse caso, a pauta ela é muito mais diversificada, ela não é concentrada na China, né? Então, essa preocupação com a grande concentração não é o caso do frango. E o bom momento no mercado interno também das vendas, eu acho que justifica um cenário mais otimista, tá? Lembrando que em todos os casos, e aí eu incluí o leite, os ovos também, tá todo mundo super pressionado com a ração cara, né, Renata? Então, essas altas de preço, elas são mais do que necessárias para fazer frente a essa estrutura de custos elevada e que não deve aliviar, né? A gente tem aí uma safrinha quebrada, né, com volume talvez aí 30 milhões de toneladas menor do que o potencial lá atrás, não é pouca coisa isso, e a gente não tem grandes expectativas de queda do preço do milho. Lembrando que também tem toda a definição da safra americana que ocorre agora, né, nesse mês de agosto, e qualquer problema climático lá, Chicago sobe e começa pressão nos preços dos grãos. Então, o quadro de custos segue complicado a despeito dos bons preços aí das carnes. Tanto é que a gente noticiou hoje, né, a questão de importação de milho, enfim, que vem acontecendo aí também em outros mercados para tentar dar uma aliviada, né? Mas eu acho que acaba sendo situações bastante pontuais aí e que não traz aquele equilíbrio completo, não? Quem pode, né? As grandes empresas estão já há bastante tempo tentando todas as alternativas, trazer milho do Paraguai, da Argentina, isso tem ocorrido, mas os preços que esse cereal chega aqui não são tão mais baratos do que os preços locais. Eles justificam, obviamente, a operação, tanto é que isso está ocorrendo, mas não é um grande alívio, né? Isso, mais uma vez, os preços das carnes têm que ir sustentados, porque mesmo esse milho empurrado aqui não dá um grande alívio, tá? O grande alívio ele virá na hora que a gente voltar a ter boas safras por aqui e se Deus assim permitir, né? Tá ok, César. Obrigada aí pela análise, pela avaliação aí do cenário de proteína animal. Muito obrigado, um excelente dia. Até a nossa próxima oportunidade de conversa. Obrigado, Renata. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.